Deltan, você fez Harvard, participou de uma das maiores operações do mundo de combate à corrupção, mas para você chegar nesse nível de excelência, precisa ter um homem de excelência. O que tem por detrás desse homem que provavelmente deve ser muito disciplinado, muito organizado, muito pragmático? Quem que é o Deltan que ninguém conhece? Marcelo, a minha visão é uma visão cristã de mundo, é uma visão de que a gente tem uma passagem breve sobre a terra em que a gente deve servir e amar a Deus e as pessoas com excelência. E você fazer com excelência isso significa você estudar, você se preparar, você aplicar estratégias, aplicar disciplina, você aplicar esforço sobre aquilo que você está fazendo para você alcançar o melhor resultado possível. E ao longo da minha vida eu tenho muitos defeitos, muitos problemas, mas eu busco me aperfeiçoar em tudo que eu faço. Então, quando eu estudava, eu buscava me aperfeiçoar e apliquei métodos para buscar excelência até conseguir excelentes resultados no vestibular, né, passando em concursos. Depois, em gestão de equipe, eu li uma série de livros, busquei me aperfeiçoar. No começo eu era um péssimo gestor, Marcelo, péssimo. Mas pense aquele cara que faz os assessores irem chorar no banheiro. Eu era esse cara, as pessoas tinham medo de mim. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo técnicas de sanduíche, técnica de gestão, monge executivo, uma série de técnicas, e eu fui melhorando também, chegando à Lava Jato no momento em que a gente liderou 60 pessoas que atravessaram tempestades de chuvas e grandevete, e todo mundo junto, unido. Claro que isso não é um mérito meu exclusivamente, de modo nenhum, várias pessoas fizeram parte disso, mas nós conseguimos manter o time unido ao longo dessa travessia. Depois disso, a gente transitou para a política e graças, mais uma vez, a um grande trabalho de equipe, mas existe método, existe esforço, existe sistema, a gente conseguiu chegar à eleição do Paraná sendo o deputado federal mais votado do estado do Paraná. Depois que a gente Quantos votos foram? Foi caçado... Mais de 240, não foi? 345 mil. 345 mil. Fenômeno, né? Voto. Histórico, né? É assim, se você projetasse isso para São Paulo, dá mais de 1 milhão de votos, projetando para a população de São Paulo. E a Lava Jato foi nacional. Isso, eu acredito, as causas pelas quais a gente luta, a credibilidade que a gente construiu junto às pessoas, num trabalho conjunto com as pessoas. E depois que me caçaram e quiseram enterrar a gente, quiseram calar a nossa voz, nós nos unimos a um time, que é o time do Novo, conseguimos multiplicar o número de prefeitos eleitos em 1.800%, o número de vereadores eleitos em 800%, num grande trabalho de time, mais uma vez. E as nossas redes sociais, agora, nos últimos 30 dias, alcançaram 150 milhões de views dos posts que a gente fez. Ou seja, quiseram nos calar, mas a nossa voz está cada vez mais forte. E quando eu olho todo esse processo, eu acredito a uma força de propósito, ter um propósito claro na vida, isso nos traz energia para a gente atravessar a parede, passar pelas tempestades mais difíceis, ao apoio das pessoas e a força da nossa fé. Agora, isso não basta, você precisa ter, usando uma linguagem empresarial, você precisa ter lá teus OKRs, você precisa ter os objetivos, teus Key Results, e mais do que objetivos e Key Results, eu acho que às vezes as pessoas erram em apenas desenvolver objetivos e Key Results, você precisa ter sistemas diários que te conduzam a você alcançar aquele resultado. E aqui é onde as pessoas erram na maior parte das vezes. As pessoas estabelecem metas e acham que de repente vão alcançar as metas simplesmente porque estabeleceram. Eu quero perder 10 quilos, então de repente eu vou dormir e vou acordar no dia seguinte magrinho. Não vai acontecer. Você precisa estabelecer sistemas e hábitos que te conduzam àqueles resultados. Nós não nos elevamos até o nível das nossas metas, nós descemos até o nível dos sistemas que a gente estabelece. Quais são os sistemas que você hoje coloca em prática na sua vida? Hoje eu tenho uma série de sistemas, eu tenho os OKRs lá e eu tenho uma série de sistemas diários ali que eu sigo. Basicamente, quando eu acordo, eu tenho uma tabela que ela foi aumentando o número das colunas. No começo tinha umas 6 colunas, hoje deve ter umas 20 colunas digital aproximadamente. Ou impressa? Essa é impressa. Eu gosto de fazer no caderno, você riscar. Sabe que eu adoro fazer isso? Eu chamo isso de gestão à vista. Olha só, isso me ajuda muito. Gestão à vista. É o que eu faço nas empresas e é o que eu faço na minha vida, pessoal. Toda vez que eu quero mudar um hábito. E você faz em papel também? Eu gosto de fazer em papel, eu gosto de pregar na parede. Cara, quando você faz em papel, tem uma coisa que vocês vão achar talvez ridícula, tá? Mas tem um gosto de você marcar um X no negócio ali e olhar, você se apropria daquilo. É a conquista, né? Um ritual importante de você ter vencido, né? É isso mesmo, é um ritual de ter vencido. E cada manhã eu preencho em relação ao dia anterior. Então eu tenho várias colunas ali. A primeira coluna eu vou riscar se eu acordei e quando eu abri meus olhos na cama, eu não dei uma soneca no despertador, mas eu acordei, eu dediquei meu dia para Deus antes de eu levantar. A primeira coisa, dedicar todas as minhas obras, tudo aquilo que eu vou fazer, para eu fazer como se fosse para Deus. E se eu pulei da cama, desperto. Esse é o primeiro ponto. Com o tempo, fica absolutamente fácil isso aí fica fácil. E no mesmo horário. E eu descobri ao longo do tempo que eu preciso ter um sistema de acordar cedo para eu conseguir ter uma hora de leitura. Porque se eu acordo um pouco mais tarde do dia, me atropela. Que hora você acorda, Deltan? Eu costumo acordar agora às 7 horas. Às vezes eu estava acordando às 6, mas agora acordo às 7. Aí eu faço essa rotina, 5 minutos ali fazendo checklist.
Eu tenho um checklist referente ao meu tempo no dia anterior, se eu investi meu tempo devocional com Deus legal, se eu fiz pelo menos 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura da Bíblia, 5 minutos de exame de consciência, uma coisa ruim, uma coisa boa e uma coisa a melhorar. Nesse exame de consciência, 5 minutos, 10 minutos de leitura espiritual e aí 1 hora de leitura de um livro de desenvolvimento, de um livro que Logo pela manhã, isso. Pela manhã, isso. Então esses são outros checks que eu dou um check também se eu me abstive corretamente, mas esse já é semanal de comer açúcar. Eu tenho alguns dos meus sistemas são diários, alguns são semanais. Então eu controlo uma série de coisas do meu dia. Se eu estudei um pouquinho de língua estrangeira, ainda que seja por um pequeno período do meu dia, se eu consegui alcançar os resultados principais que eu buscava em projetos em relação a diferentes áreas em que eu trabalho, se eu consegui executar. E aí tem os meus checklists semanais, tem também relacionados a relacionamento, mentoria dos filhos. Eu acredito que em tudo você precisa aplicar isso. Não é só na profissão, é na tua vida que você tem que buscar excelência. A profissão, ela não é separada de lazer, a profissão é uma dimensão da tua vida. Eu não separo o lazer e trabalho. Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando e eu separo um tempo intencional para minha família, para os meus filhos, porque eu vejo o valor nisso. Agora, o resto do tempo, trabalho, desenvolvimento pessoal, para mim é tudo a mesma coisa. Acho que esse conceito moderno, pós-moderno, de separar, prejudica a visão das pessoas, turba a visão das pessoas e que a gente só tem uma vida, gente. Se você investir suas 8 horas do dia achando que aquilo é um suplício, que aquilo é uma perda de tempo, que você está obrigado naquilo, você está simplesmente rasgando a vida que Deus te deu e jogando no lixo.